Quando chove, é a mesma coisa. Rato aqui tá epidemia. Tá horrível de rato aqui. E a gente tá sofrendo com esse esgoto aqui aberto. Os moradores da segunda travessa Santo Agostinho, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, não suportam mais este problema. Dona Lana tirou várias fotos para mostrar a situação. A água da chuva invade as casas. É um verdadeiro transtorno. Cobras, até jacaré já apareceu por aí nessa lagoa. Tivemos que chamar o Ibama para vir buscar. Essa rede de esgoto, como vocês estão vendo aí, que nunca resolve o problema, independente de chuva ou não, a lagoa continua assim, a rede de esgoto. As casas que tem nos baixos, como vocês podem ver aqui, uma senhora de 70 e poucos anos que mora ali, a casa dela está evitada. Isso sem falar nos prejuízos. Dona Marinalva já perdeu móveis, eletrodomésticos e alimentação por causa da lama. Ela já comprou tudo de novo, mas agora as coisas ficam assim, penduradas. Se a gente não suspender as coisas, a gente perde tudo, que eu já perdi rack, já perdi cama, já perdi guarda-roupa, já perdi estante. Segundo a população do bairro, o problema ficou pior por causa desta lagoa, que está cheia de mato. E o vereador prometeu a gente de vir limpar a lagoa e não veio. Aí deu voto para todo mundo e ninguém veio limpar a lagoa nossa aí, ó. Vá lá bater na porta do vereador, vá lá, bata na porta e peça, cadê que você prometeu? Cadê? Porque os vereadores são assim, toda semana eu digo isso, na hora de pedir voto eles chegam, abraçam, beijam, prometem tudo. Na hora de cumprir, olha aí, ó, olha a situação há anos assim. Então vamos deixar de reclamar aqui só, vamos bater na porta do vereador, vai lá no gabinete dele, diga aí, todo dia a manifestação até resolver o problema. Porque isso é um absurdo, minha gente, isso é um absurdo isso aí, ó. Ano após ano, a mesma coisa. Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, é a mesma situação. É isso aí que o povo merece? É ficar vivendo debaixo d'água? É ter que sair de barco pela casa? É ter que lidar com cobra? Como vizinha, pelo amor de Deus, 12:30 aí num prédio de 3 andares, que já tinha sido condenado pela Defesa Civil, por causa da chuva, acabou desabando. Isso foi sábado no bairro do Tororó, aqui em Salvador. Um outro prédio, também de 3 andares, que era colado com ele, foi atingido e teve que ser demolido. 2 pessoas ficaram feridas. Bota no favor. Eram 3 horas da madrugada e o estrondo assustou os vizinhos. Estávamos dormindo e tomamos o maior susto. Aí meu enteado veio até a porta e disse: gente, foi o prédio que caiu. Ao desabar, o prédio de 3 andares atingiu parte deste edifício recém-construído, onde dormia um casal de idosos. O homem conseguiu escapar, já a mulher ficou presa nos escombros. Eles foram ajudados pelos vizinhos. Foi um susto muito grande, tá? E eu acredito muito em Deus que ele pôs a mão. Porque se ele cai para o lado esquerdo ou direito, certamente seriam outras vítimas, inclusive eu. Não estaria aqui contando essa história. O edifício que caiu já havia sido condenado pela Defesa Civil. Já o prédio que ficou parcialmente destruído teve que ser demolido. O prédio foi vistoriado e condenado pela Defesa Civil. Tanto é que estava desocupado, apenas o morador, o proprietário, estava no local na hora do acidente. Só que o que caiu provocou o desabamento do que estava bom. Até agora a ficha não caiu. Estou um pouco ainda assustado. Estou tentando aceitar a situação, porque realmente é muito complicado a gente acordar de madrugada com o vizinho sendo uma demolição solar. É muito complicado. E esse homem escapou por pouco, porque a casa dele era muro com o prédio que desabou também. Era a casa dele, o prédio que desabou e esse edifício amarelo. Esse edifício do meio, de 3 andares, que foi o que desabou, já tinha sido condenado. Agora a pergunta é, por que ele nunca foi demolido? Aí esse outro, esse amarelo que ficava do lado, 6 meses de construído. Estava lá um idoso e uma idosa, os 2 dormindo. Diz que desabou, o idoso foi arremessado para fora do prédio, a mulher ficou presa nos escombros, ainda ficou 40 minutos pelo menos para ser resgatado. O rapaz saiu, o idoso saiu todo ensanguentado, bastante ferido. Foram os próprios moradores que deram socorro. Esse carro aí, ó, esse carro aí estava estacionado aí embaixo. O dono do carro deixava todo dia ele parado aí na porta desse edifício. Ficou destruído. Aí a pergunta é por que não demoliram antes? Porque caiu, podia ter matado essas 2 pessoas, podia ter caído para o outro lado, para a casa desse morador que conversou com a gente. Ele dormia com a mulher e com os filhos, acordou com um susto, por pouco não pega a casa dele também. Então eu não consigo entender nessa cidade, porque eu tenho certeza que os moradores já tinham ido lá reclamar, denunciar e pedir que demolissem o prédio. Aí atrás, amanhã você vai ver aqui no Bahia no Ar, tem uma comunidade, a Portelinha,
Tem uma árvore ali em cima que está ameaçando desabar em cima da casa das pessoas. As pessoas já foram lá, vão na Defesa Civil, vão na Sucop, vão na Sucom, vão em tudo quanto é lugar. E as pessoas não fazem nada. Ficam esperando que uma tragédia como essa, minha gente, ficam esperando o prédio desabar na cabeça das pessoas. Aí a gente acompanhou a demolição, o prédio todo veio abaixo, recém-construído. 6 meses de construído, olha a pintura como está nova. Tratou nele. E o idoso e a idosa no hospital. Feridos que podiam ter perdido a própria vida. Você imagina o que é de madrugada você ser acordado com um estrondo desse, sua casa desabando. Isso é Bahia. 12h34 agora. Na Baixa do Formoso, fica no bairro de Cosme de Farias, aqui em Salvador. O muro de uma casa também desabou e agora ameaça outras casas. O muro de proteção desabou e os entulhos se misturaram ao barranco. A casa de Dona Dalva fica em frente ao local onde ocorreu o desabamento. Por pouco, ela, o marido e os 2 filhos não foram atingidos. Como é que vai ser a noite hoje? Vou dormir na casa de minha sogra. Tá com medo de ficar na casa? Ia ficar aqui. Quem fica? Rachaduras mostram que a residência de Dona Dalva não está segura. Segundo os moradores, a Defesa Civil foi acionada, mas não apareceu para isolar a área atingida. George chegou a ir até o órgão para buscar uma lona de proteção, mas saiu sem atendimento. Realmente eu fui pegar uma lona para jogar aqui em cima e chegou lá e disse que só a partir das 15 horas que é atendimento. Das 15 horas em diante não tinha ninguém lá para dar lona. Você foi buscar a lona onde? Na Cortesal. Foi. O que eles disseram? Eles disseram que não tinha lona não. O pessoal de atendimento não tinha ninguém lá para atender a gente. A residência de Dona Dalva é esta aqui. É simples e fica ao lado desta outra casa, que segundo os moradores, foi condenada pela Defesa Civil a 6 anos. Até agora, nada foi feito. O muro que desabou fica exatamente neste local. Todo o entulho foi parar na casa de um outro morador. E agora a gente está aqui, né? Com medo. A qualquer momento a chuva pode cair, desabar e não levar só a minha, mas como as outras que estão aqui, né? Correndo perigo no fundo, ao redor daqui, né? Estamos correndo perigo, com muito medo. Tá vendo aí o que eu disse? Condenado a 6 anos, esperou desabar. 12h36, daqui a pouco as informações do Bavi. Que vexame de novo, hein, minha gente? Tá ruim aí, viu? Tá ruim pro torcedor tricolor, daqui a pouco os detalhes, 12h36. A gente continua a ronda pelos bairros de Salvador. Você vai ver que na caixa d'água aqui em Salvador, aqui na capital, os moradores reclamam de buracos no asfalto, engarrafamentos constantes. Sabe o que é pior? Diz que os problemas se agravaram depois de uma obra pública. Veja se pode uma coisa dessa. Bota no ar, por favor. Esta é a rua Joana d'Arc, no bairro da Caixa d'Água. As fotos mostram como era antes do início das obras da Via Expressa. Ela chegava até a Estrada da Rainha. Agora, parte do acesso virou um muro de contenção. Os moradores do local reclamam da dificuldade para deixar o bairro, já que a outra rua, a opção de passagem, tem vários problemas. Estourou aquela parte ali, ficamos impossibilitados de passar aqui nessa rua por 1 semana. Os próprios moradores foi quem fechou aquela parte ali e agora já está estourando aqui novamente. Provavelmente daqui até final da semana a gente vai ficar impossibilitado de passar nessa rua novamente. Além dos buracos, a rua é estreita e mal dá para 2 carros passarem ao mesmo tempo. Engarrafou muito aqui. Porque lá em cima entortou. Aí ficou toda a passagem por aqui. Então, está sendo muito difícil. O secretário da Associação de Moradores da Rua Joana d'Arc mostrou os documentos entregues ao Ministério Público e à própria Conder com pedidos de solução para o problema que a interdição da rua causou à comunidade. Essa casa aqui encontra-se em trâmite de justiça com o governo e que ela estava na condição de ser extraída para poder ser colocada a rampa de acesso à Joana d'Arc. E nós estamos fazendo essas solicitações dentro do processo do constrangimento que o pessoal está sentindo, né, de não ter essa rampa deveria ter sido executada em paralelo com essa obra e, no entanto, não aconteceu até o momento. Isso é uma vergonha, uma vergonha. 12h38 agora, olha só, o Vitória venceu mais uma partida contra o rival tricolor na Arena Fonte Nova. Depois do 5-1, agora foi, o pessoal está dizendo que é o 21. Bahia tentou, minha gente. Até que tentou, diz que jogou bem no segundo tempo, mas não conseguiu vencer o rubro-negro. No domingo de clássico Bavi, a Arena Fonte Nova foi contagiada por um novo som.
50.000 cachirolas foram distribuídas a rubro-negros e tricolores antes do jogo. O cacique Carlinhos Brau, inventor do instrumento que vai embalar os torcedores brasileiros durante a Copa das Confederações no Brasil. O público brasileiro está buscando formas, na Copa de 70, formas de apresentar, de torcer. E a cachirola, ela não traz apenas um instrumento idiofônico que pode tocar o hino do Brasil, né, que é sustentável, como os diz. Ela também está trazendo música. Em campo, o segundo clássico do ano, a velha rivalidade entre Bahia e Vitória. As equipes já estavam classificadas, mas valia a primeira posição no campeonato e vantagem nas finais. E logo aos 5 minutos, Renato Cajá acerta o travessão nesta cobrança de falta na entrada da área. Quase o primeiro gol. O tricolor responde com Raider, que passa pela marcação, mas chuta para fora. Quem sai na frente no placar é quem jogava melhor, o Vitória. Depois de escanteio, Vitor Ramos cabeceia no travessão. E na volta, Michel, livre, completa para a rede. Depois, Renato Cajá colocou Marcelo Lomba para trabalhar. E mais uma falta cobrada, quase encobre o goleiro. Talisca também leva perigo a Deola, neste chute forte na cobrança de falta. Só que a tarde parecia ser rubro-negra. A zaga tricolor vacila. Mansur bate de primeira e na deixada de Maxi, completa para o gol. 2-0 Vitória. Em seguida, neste lance, Magal é atingido por Gabriel dentro da área. Os tricolores pedem pênalti, mas o árbitro manda seguir. Aos 39 minutos, o clima esquenta após esta falta de Fael em Maxi. E os jogadores partem para o empurra-empurra. Revoltados, os torcedores do Bahia paralisam a partida ao jogar as cachirolas dentro de campo. Lembrando que a FIFA estava de olho na partida, que servia de teste para a Copa das Confederações. Que coisa feia, hein? Depois dessa, o esquadrão que jogava mal demais foi tomar uma chuveirada para acordar. Voltou a campo com uma mudança. Sai Obina e entra o estreante Fernandão para tentar mudar o placar. Era tudo ou nada. E o Bahia correu atrás. Talisca levanta na área e Tite desvia de cabeça. 2-1. A jogada foi tão boa que Talisca tentou novamente e levou perigo ao gol de Deola. A partir daí, o duelo fica disputado, com chances de um lado e do outro, mas sem perigo. O Bahia foi melhor no segundo tempo, mas não foi eficaz nas jogadas e o Leão só administrou o resultado. Final de clássico, Vitória 2, Bahia 1. Hoje deu para ver que o Vitória tem uma equipe que dá para acreditar numa boa campanha no Campeonato Brasileiro. Nós jogamos mal. Merecemos perder. Todos os aspectos. Você pode analisar em futebol. Não entendi.